Pessoal, peso livre, tá? Então, barra, halter, máquinas, Smith e cabos. Temos 4 modalidades aqui para se discutir. Vamos falar de cada uma delas e você vai entender o que você ganha em cada uma dessas variáveis. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. A pergunta que eu recebo muito frequente dos meus alunos é: Leandro Twin, qual que é melhor? Eu, por exemplo, fazer uma rosca direta com barra, tá? Uma rosca direta com barra, ou uma rosca direta com halteres, perfeito, ou uma rosca direta no cabo. Ou ainda, eu fazer uma rosca direta numa máquina de Scott. Temos diversas coisas a se falar aqui. O primeiro é que nenhum é superior necessariamente que o outro. Tá? Cada um vai ter uma especificidade. Quando eu vou fazer uma rosca direta com barra, por exemplo, eu vou ter alguns cuidados e algumas diferenças em relação ao cabo, por exemplo. Aqui eu vou, quando eu penso em puxar o peso para cima, por ação da gravidade, eu tenho diferenças acontecendo nesse arco de movimento. Quando eu vou fazer no cabo, eu tenho uma tensão constante em todo o arco de movimento. Então, desde lá de baixo, eu tenho a mesma ação. Quando você fala de ir até a falha, isso não se torna muito relevante. Então, os dois são muito interessantes. Mas, quando você vai fazer uma rosca direta com barra, na hora que está falhando, no cabo, acaba que é mais fácil você forçar sem você sair da postura. Então, quando você está falhando aqui, estou indo até a falha, estou puxando, eu consigo fazer esse movimento bem lento, extrair tudo que dá e aí controla a descida. Com a barra, isso se torna mais inviável, porque o peso está livre e eu roubo levemente, usando esse jogo do equilíbrio. E o que isso é legal? Quando a gente trabalha com peso livre, uma barra, nós, por ação do equilíbrio, a gente tem um recrutamento de fibras maiores. Tá? Então, quando você fica ali medindo força, segurando e tal, isso recruta mais fibras. Aqui, com a ação do equilíbrio menor, eu não recruto tantas fibras, mas as que eu exijo muito mais, porque justamente eu consigo exigir bastante delas, eu concentro mais nelas. Portanto, os dois são bem-vindos. No caso da máquina, nós temos essa vantagem de justamente exigir ainda mais em relação ao cabo, só que na máquina nós temos uma segurança maior, porque aqui ainda existe a possibilidade de algum jogo, de alguma coisa, perfeito? Menos do que na barra. Só que na máquina eu consigo isolar perfeitamente bem. Eu vou fazer um Scott, eu travo aqui e eu não mexo nada. Simplesmente eu mexo os cotovelos. Então a máquina eu consigo exigir muito com segurança. Para um indivíduo que tem algum probleminha, de repente um problema na lombar, ele vai fazer uma rosca direta, uma última repetição ele sente um pouco e ele para uma antes. Então ele pode fazer aqui, aqui não ficou tão bom, então ele pode ir fazer justamente na máquina. Algumas máquinas dão um conforto articular, máquinas de boa qualidade, dão um conforto articular absurdo, de você conseguir fazer uma remada tão pesada e sem sentir nada de tão perfeito que é o movimento, que chega até a surpreender. Só que, claro, as máquinas foram feitas para uma média populacional, mais ou menos 1,65 m até 1,85 m de altura. Quando você trabalha com peso livre, você consegue fazer o movimento para você, então específico.
Se você pega uma criança pode treinar? Claro que pode treinar. Só que, se uma criança vai treinar numa cadeira extensora e ela é bem pequenininha, às vezes ela não vai conseguir ficar numa altura legal para conseguir executar o movimento. Do mesmo jeito que uma pessoa que é muito alta, de repente, vai fazer aqui uma remada alta ou alguma coisa desse tipo, e ela é tão alta que quando ela subir, vai dar final de curso. Então, nesse caso, o peso livre para ela vai ser muito mais eficiente. Quando a gente fala aqui dos halteres, nós temos uma outra vantagem. Vamos assumir que eu tenha um pouco de escoliose. Então a minha coluna ela é um pouquinho assim, ó. Bem levemente, tá? Eu estou fazendo bem grotesco aqui. Se você tiver um grau desse, você tem que procurar ajuda, urgente. Mas, fazendo bem grotesco, vamos dizer que seja assim, tá? Então quando eu vou fazer uma rosca direta, imagina que eu sou assim, ó. Eu vou ficar torto. Então eu vou pegar aqui, tá? E me apoderei da barra e eu sou torto, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer de forma que um vai ter um grau de amplitude e o outro vai ter outro. E aí o que vai acontecer? Além de eu ter a minha coluna torta, eu vou ficar com músculo assimétrico. Um vai crescer mais do que o outro. Quando você fala de fazer com os halteres, mesmo que eu seja torto, eu ainda vou conseguir recrutar bem equivalente. Então quer dizer que eu fazer com os halteres vai resolver o meu problema? Não. A gente vai utilizar os halteres temporariamente, enquanto você faz um RPG, você vai fazer uma avaliação postural com um fisioterapeuta ou com um ortopedista, vai ser prescrevido para você um RPG e com o tempo você vai acertar. Enquanto isso, para você não ficar sem treinar, você evita a barra e usa os halteres. Alguns outros exercícios já muda bastante quando você fala de halteres e cabo. Por exemplo, o tríceps coice. Ele é um excelente exercício de tríceps. Só que veja só o seguinte, isso aqui eu estou fazendo muita pouca força. A força de verdade vai começar quando eu estou aqui. Então aqui eu estou fazendo muita força. Aqui, para tirar daqui, ó, não gasto nada de força. Nada praticamente. Agora aqui sim pesado. Ó, leve, pesado. Quando eu vou para o cabo, já tem uma alteração muito grande. E é por isso que o recrutamento de fibras aqui, ele é muito maior. Por quê? Porque justamente eu vou ter uma ação durante todo o movimento. Ó, desde aqui já estou fazendo muita força. Então você percebe que o arco de movimento vai ficar muito mais linear, muito mais bem dividido. E isso aumenta o recrutamento bastante das fibras. Então depende do tipo de exercício. De qualquer forma, os dois são bons. Agora vamos para o Smith. O Smith ele é uma barra guiada. E algumas pessoas podem achar de que ele tem a ver muito com as máquinas. E não é verdade. O Smith ele é diferente da máquina. Por quê? Quando você vai fazer uma máquina, você vai fazer um movimento muito específico. Então eu posso fazer, por exemplo, uma remada aqui? Posso fazer. Então vamos lá, vamos fazer uma remadinha aqui para mostrar. Beleza. Ó, entrei na posição, muito bom. E vou fazer a minha remada, ó. Exercício excelente, perfeito? Mas temos algumas máquinas que elas não fazem simplesmente para cima e para baixo. Temos algumas máquinas de dorsais que elas começam aqui juntas e aí você vem puxando e ela vem te guiando, fazendo um arco de movimento, trazendo até em cima. Outras na parte superior. Então, ao invés de eu fazer uma puxada vertical ou uma barra fixa dessa maneira, ela começa fechada e vem trazendo os cotovelos de encontro ao meu tronco. Isso vai pegar bastante as dorsais. Então, comparar as máquinas com o Smith não necessariamente é equivalente. Vamos lá resumir. Smith, excelente, você consegue fazer bastante força, você não usa tanto do equilíbrio, mas ainda assim é um movimento sólido. É um movimento que se você é muito alto ou muito baixo, vai ficar muito bem adequado para você. Assim como o peso livre. Só que no peso livre, você com barra livre vai conseguir um equilíbrio de mais dificuldade e com isso vai recrutar algumas fibras diferentes.
Quando você vai com os halteres, a mesma coisa, só que nos halteres você consegue fazer unilateral. Então você consegue forçar os dois músculos iguais. Excelente para assimetrias. E quando você vai para as máquinas, você tem algo muito parecido, mas não idêntico, com o Smith, só que é um movimento guiado. Então, dependendo do caso, pode ser interessante, por ter muito conforto articular, o movimento é totalmente guiado, você só faz força, não precisa fazer mais nada. Mas dependendo do caso, pega um indivíduo muito baixo, muito alto, com uma condição motora limitada, ele não consegue mudar aquilo. Então, pode ser muito desinteressante. Todos são bem-vindos num treinamento bem contextualizado. Obviamente que as máquinas são muito interessantes porque elas conseguem guiar o movimento e minimizam o indivíduo de erros. Então, os iniciantes e os lesionados, pode ser fantástico fazer a utilização das máquinas. Falando de erros de treinos, veja só esse vídeo, pessoal. Muitos dos pesos livres, de exercícios de peso livre, de exercícios com cabo, existem erros muito graves que vão prejudicar os seus resultados e a sua longevidade dentro da academia. Então eu recomendo fortemente que você veja esses erros de musculação.